A gente vai estar batendo um papo agora, vai estar entrevistando o Guilherme Lopes, que é secretário executivo de Ações de Saúde da Secretaria de Saúde aqui do estado de Alagoas. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia, João. Bom dia, Natália, Nicole. Bom dia a todos que nos escutam aqui no começo do dia no Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan. Guilherme, a gente tem visto muitas ações, né, desde o início do governo Paulo Dantas em relação à saúde. Na sua avaliação, Guilherme, de um modo geral, trazendo um olhar global, um olhar 360, qual tem sido, na sua avaliação, as principais ações de saúde postas agora através do governo Paulo Dantas? A saúde, João, é sempre muito desafiador. Ainda mais depois que nós passamos, né, esse período de pandemia, vem esse grande desafio, que se torna ainda maior, né, porque muitas coisas ficaram represadas enquanto a gente teve a pandemia, focado sempre na pandemia, então as filas, consequentemente, elas cresceram. E o governo de Alagoas, através do governador Paulo, ele não parou. Precisou que a gente, de organização, planejamento, o governador Paulo sempre cobrou isso da equipe da saúde, que é capitaneada pelo Dr. Gustavo Pontes, um médico muito renomado, não só no estado de Alagoas, mas no país inteiro. E nós, então, fomos para o planejamento e depois começar as execuções. E aí muitos planos, muitos programas, na verdade, foram postos em prática e tem se levado cada vez mais saúde de qualidade para toda a população alagoana. Natália Barros. Gustavo, para além disso, né, você poderia detalhar para quem está nos ouvindo, diante de todas essas explicações que você deu, quais são os investimentos, quais são os programas, o que é que vem sendo tratado aqui no Estado, quais são os principais programas e ações que vocês vêm trabalhando hoje na CESAL? Muitos são os investimentos, eu vou pegar agora um recente. Nessa última sexta-feira foi inaugurado, por exemplo, em Penedo, um complexo de saúde, um grande centro de especialidades, em que o governo do estado ele fez um aporte dentro desse complexo de saúde de R$2 milhões. Paralelo a isso, nós temos várias obras em andamento, como, por exemplo, o Hospital Metropolitano do Agreste. Tivemos já na gestão do governador Paulo Dantas a inauguração do Hospital do Coração, Dr. Adib Jatene, que fica ali no complexo do Hospital Metropolitano, as nossas UPAs, e o principal desafio de todos, que é colocar todos esses equipamentos em funcionamento, levando saúde. Por exemplo, nós temos só aqui na capital alagoana o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, o Hospital do Coração, o HGE. Então, nós temos colocado tudo isso em prática. E um programa que a gente tem ressaltado muito, e um programa que realmente ele tem se tornado um sucesso, é o programa Bate Coração, que ele foi lançado recentemente. Ele tem o objetivo de tratar as pessoas com o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. É uma doença que nós temos se alastrando pelo mundo inteiro, o infarto, e esse programa ele vem para aproveitar uma janela. Como é que se fala isso no ramo da saúde? A partir do momento que você tem esse infarto, você tem um tempo chamado janela que você consegue tratar essa doença. E como é que o estado de Alagoas ele se preparou? O governador passou para a gente essa demanda. Já existia aqui no estado o programa AVC da Sinais, que utiliza tecnologia e toda a nossa rede médica para isso. Então, o que é que fizemos no do infarto? Utilizamos o mesmo aplicativo de uma empresa chinesa, de uma empresa japonesa, a Almi, o aplicativo chamado Join. E o que é que acontece? Você chega, por exemplo, agora, há pouco tempo, lá em Santana do Ipanema, o secretário Dr. Gustavo inaugurou lá no Hospital Clodolfo uma sala do Bate Coração.
Como funciona? Você chegou agora e teve um problema de infarto. Você deu entrada em qualquer UPA do estado de Alagoas, qualquer uma. Seja em Penedo, em Palmeira dos Índios, em qualquer local. Todas essas unidades já estão com uma sala do bate-coração, que é munida de um eletrocardiograma. Então, quando você entra lá, suspeita de infarto, vai direto fazer o eletro. Confirmou o infarto. Então, é jogado dentro da rede do Estado, um médico, 24 horas de telemedicina, começa a fazer a análise do caso, e aí todas essas unidades estão munidas também de um medicamento para fazer uma trombólise, se necessário for. E o que seria isso? É um medicamento que, injetado dentro do corpo, ele vai, a grosso modo falando, ele vai quebrando essa restrição que tem na veia que causou o infarto. Isso faz com que aumente o tempo da janela. E aí a rede inteira passa a priorizar esse caso e ele é ou feito a trombólise, caso não seja possível fazer a trombólise, é mandado imediatamente para algum dos hospitais de referência, seja o HGE ou o Hospital do Coração, para fazer ou cateterismo ou uma cirurgia de ponte de safena ou algo do tipo. Então, no caso, o programa, ele inicia, né, para o paciente após um episódio ou pelo menos uma suspeita do infarto. Exatamente. A partir desse momento. Você sentiu qualquer problema de saúde, você vai entrar lá. Ou se o médico suspeitar que é infarto, ele já vai fazer seus exames e um eletrocardiograma. Confirmado isso, você passa a ser a prioridade total dentro da rede do Estado. E, se vocês me permitem, o que tem deixado a gente cada vez mais feliz de que estamos no caminho certo, é que a gente não para de receber delegações de outros estados e também de outros países. Porque recentemente nós estivemos recebendo o pessoal da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, também tivemos de Sergipe, mas há pouco mais de 20 dias nós recebemos uma delegação do Uruguai, do Ministério da Saúde do Uruguai, porque eles estão muito animados com esse programa. Então é um programa que ele veio realmente para revolucionar o estado de Alagoas no quesito infarto, que a gente conhece bem. É uma doença, eu repito, é das grandes causas de morte no nosso país. E é aquela coisa, né, Nicole? Salvar vidas com um sistema extremamente eficiente e célere. Porque nesse caso, né, nos casos de infarto, né, do miocárdio, principalmente, a questão da celeridade, de você ter um atendimento rápido, faz toda a diferença, né, você salva a vida na prática. É muito importante que o Guilherme Lopes está trazendo aqui de novidade em relação ao governo do estado de Alagoas, que virou um case realmente de sucesso para outros estados da federação e também para até outros países. E um destaque na fala do Guilherme referente a todo esse procedimento do atendimento do bate-coração é a questão da consulta através da telemedicina, né? Sabemos que essa forte tendência está no mercado, foi regulamentada, e aí você já falou que já existe no SUS aqui em Alagoas. Como funciona a telemedicina neste programa e também em outros programas da CESAL? Perfeito. Nesse caso, especificamente do bate-coração, nós temos um médico que ele está no Hospital do Coração, aqui, doutor Adib Jatene, e ele vai tirando todas as dúvidas. Primeiro acontece um treinamento com todos esses médicos, enfermeiros que estão pelo estado e, posteriormente, qualquer dúvida que eles tenham, de fazer análise, por exemplo, do eletrocardiograma, a partir do momento que você fez aquela análise, o médico que está na UPA, ele geralmente é um clínico geral. Ele não tem esse conhecimento mais aprofundado dentro da parte cardíaca. Então, ele joga isso no sistema. O médico do Hospital do Coração, ele entende as imagens e aí ele vai trazer o que é necessário ser feito. E falando de telemedicina, aqui no governo de Alagoas, o governador Paulo, ele sempre tem cobrado da gente fazer mais com menos. Esse é o grande desafio de fazer gestão pública, é que você consiga atingir cada vez mais pessoas, com cada vez mais qualidade, sendo que gerando menos gastos. E a telemedicina, ela vem para exatamente isso, porque hoje, imagina, se eu tivesse que ter um cardiologista em todas essas unidades espalhadas pelo estado,
e quanto eu gastaria? Hoje eu tenho um que fica numa sede, num local aqui em Maceió, e ele pode fazer esse atendimento para todas essas unidades. E aí o governo, vendo isso, a gente tem hoje para atenção primária. O que é atenção primária? Os postos de saúde. O que é que a gente fez? Com a Beneficência Portuguesa, a gente fez uma parceria em que o governo do estado não gasta recursos. Essa parceria com essa empresa, eles dão para a gente várias especialidades que faz esse atendimento de telemedicina. O que é que o estado de Alagoas entra em contrapartida? Ele organiza junto aos municípios interessados como vai ser o know-how. Os municípios, eles adquirem os computadores e aí eles podem utilizar, por exemplo, um dermatologista. Um dermatologista em que você está lá no sertão, por exemplo, você está lá em Água Branca, você dá a entrada, você tem um clínico geral lá, atendendo no posto de saúde. Ele pode acionar esse dermatologista ou cardiologista ou várias especialidades que temos dentro dessa parceria entre o Estado e a Beneficência Portuguesa, e ele é atendido através de teleatendimento. E aí eu ressalto mais uma vez. Imagina que você fosse fazer, por exemplo, numa cidade, lá no Sertão, ou lá no Baixo São Francisco, ou lá no Agreste, ter 10 especialidades diferentes. O recurso que você ia gastar. E hoje, através da telemedicina, você, com uma câmera, ele tem uma câmera, a Beneficência Portuguesa explica tudo que é necessário, e os municípios têm aderido muito a isso, e para fazer todos esses tipos de atendimento. E o que é o mais importante para o Estado em relação a isso? Porque quanto melhor a atenção primária, quanto melhor a atenção básica, menos se agrava os problemas para a média e para a alta complexidade. Existe um estudo que mostra que 80% dos casos que chegam à média e alta complexidade, eles davam para ser combatidos inicialmente se existisse uma atenção primária eficiente nos municípios. Então, no caso, essa telemedicina, através do Estado, é realizado através das unidades de saúde, né, primária, no caso, o posto, onde você chega, o tratamento com o clínico, e ele direciona você, né, para ter uma outra consulta através do computador na unidade, o que é importante, já que nem todas as pessoas possuem acesso à internet com velocidade. Exato. Ou computador e smartphones. É isso aí. E falando dessa questão da atenção básica, né, Guilherme, não tem como fazer um link com a entrevista que a gente fez na semana passada com o ex-secretário de Esportes aqui do Estado de Alagoas, o Charles Ebert, a gente falando dessa importância da atividade física, de uma vida saudável, de uma alimentação regrada, né, e equilibrada, João? Porque essa média e alta complexidade ela é muito cara para o Estado como um todo. Ou seja, se a gente trabalha essa questão lá da base, de você fazer uma atividade física, de você se alimentar bem, você tem a sua pressão arterial sempre regulada, você tem a questão da glicose também, né, sempre regulada, enfim, né, é um conjunto de fatores que faz com que desemboque, né, vamos dizer assim, né, de uma atenção de alta e média complexidade menor para o Estado, e vai o quê? Vai pegar esses investimentos e colocar em outras áreas estratégicas também, né? Fala dessa importância, Guilherme, como é que você vê dessas atividades multidisciplinares para a questão justamente dessa saúde básica, dessa atenção básica da população alagoana, que é tão importante para todos nós. Exatamente, João. Foi até importante trazer a participação do Charles, porque mostra realmente a atividade física, ela é essencial. E tem tudo a ver com esse tema que a gente abordou agora há pouco, que é a questão do infarto. Nós sabemos, todos já têm conhecimento de que a atividade física ela reduz a pressão arterial e, consequentemente, ela reduz o risco de infarto. Então, sem dúvida alguma, a questão do esporte, da alimentação, entender tudo isso, ele faz parte dessa redução da média e da alta complexidade. E aqui eu reforço também a importância, mais uma vez, da atenção básica. Por quê? Você pega a hipertensão. A hipertensão, ela é uma doença hoje que ela é totalmente controlada desde que
você conheça, você saiba que tem e você tome o medicamento para controlar a pressão arterial. O problema é que muitas das pessoas não sabem que tem a hipertensão e aí não toma o medicamento e, consequentemente, evolui para possivelmente um infarto, por exemplo. Então, é muito importante que a população ela procure o seu agente comunitário de saúde, que ela vá até os postos de saúde para manter esses exames regulares e, consequentemente, evitar uma média e uma alta complexidade. O João traz aqui algo que é muito importante. Realmente, a média e a alta complexidade elas são muito caras. E, como eu falei, se controlado, se procurado entender o problema cedo, você reduz aí, você consegue resolver esse problema. Como eu disse, 80% dos casos você consegue resolver num atendimento de atenção primária. Guilherme Lopes, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar um convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, que é saúde pública, saúde para a população alagoana, e deixo um espaço para suas considerações finais. João, eu que agradeço, as meninas também aqui, pela oportunidade de passar um pouco para a população alagoana através do Jornal da Manhã, alguns dos assuntos que tratamos na saúde e da importância, né, de uma vida saudável, de uma vida regrada, para que a gente tenha aí uma vida tranquila e feliz. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram, e eu faço muito gosto de estar aqui em outras oportunidades. Muito obrigado pelo espaço, gente.